Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra do nosso estudo Águas Mais Profundas. Tudo bem com vocês? Vamos entrar hoje em Gênesis 6. Esse capítulo faz um relato das condições que levaram ao dilúvio. Aqueles dias se assemelha muito com a época em que nós vivemos hoje. Vamos lá, vamos ler o capítulo 1 e 2. Vamos lá? Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. O povo de Deus é a força que preserva os valores em uma sociedade. Mateus 5,13, a palavra do Senhor diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Quando os que professam ser santos começam a perder e a comprometer seu testemunho, os tempos se tornam desesperadores. Isto é o que ocorreu antes do dilúvio. Em Gênesis 4, percebemos que os descendentes de Caim, que embora se excederam em algumas áreas da cultura, eles desviaram-se mais e mais de Deus e daquilo que era correto. Em Gênesis 3:25 a 4:32, nós temos a lista dos descendentes de Sete, como nós já vimos, já falamos também. A maioria deles era temente a Deus. Em Gênesis 3:26, nós podemos notar que nos dias de Enos, eles se separaram para a adoração pública. Eles foram o sal da terra. Em Gênesis 6, 1 e 2, temos um triste relato da decadência espiritual deles. Isso teve início quando eles começaram a se casar somente com base na atração física. Em todas as épocas, Deus tem pedido ao seu povo que somente se casem com aqueles que da mesma maneira servem ao Deus verdadeiro. Isto é para o conforto e crescimento espiritual deles, como também para benefício de suas crianças. Vamos ver alguns textos que diz isso. Deuteronômio 7, o versículo 3 e 4 diz assim: Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele o destruiria. 2 Coríntios 6,14, a palavra do Senhor diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Alguns estudiosos creem que essa expressão se refere aos descendentes de Sete, que celebraram casamentos interraciais com os perversos descendentes de Caim. Isso teria enfraquecido a boa influência dos fiéis e aumentado a depravação moral do mundo. Dando sequência, nos versículos 3 a 5, a palavra do Senhor, a Bíblia fala das condições do homem. Então vamos ler o texto? A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes homens e de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Esse é o estado do homem antes do dilúvio. O homem se recusou a tirar proveito da maravilhosa misericórdia de Deus. Deus deu ao homem um espaço de tempo ainda de 120 anos para se arrepender. No versículo 4, vemos que os homens brutos e maus eram os líderes e heróis naquele tempo. Os filhos desses casamentos mistos se tornaram famosos na sociedade, mas não diante do Pai, não diante de Deus. O versículo 5 revela que a mente dos homens se tornou, é forte dizer assim, mas se tornou um esgoto de pecado.
Só precisamos, nos dias de hoje, nós só precisamos ligar a TV para termos exemplos modernos disto. Linguagem baixa, impureza sexual são tema constante em nossa TV. Ninguém pode sair em público sem que ouçam conversas profanas e sujas, não é verdade? Os dias de Noé, relatado em Lucas 17:26, Nosso Senhor apontou que as características da vida antes do dilúvio reapareceriam antes da sua segunda vinda. Tendo em vista as condições atuais, como isto nos instiga a olharmos para a vinda de Cristo, que está próxima? Note algumas características que estamos vivendo no mundo atual: a preocupação com o prazer físico, a explosão do conhecimento, atitudes materialistas, a rejeição à palavra de Deus, o aumento da população, a propagação da violência, a atividade sexual ilícita, a disseminação da blasfêmia, guerras, tudo isso é sinal da volta de Cristo. Amém? Dando sequência, vamos ver o versículo 6 e 7, que fala do arrependimento de Deus. A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. O versículo 6 nos diz que Deus se arrependeu ou mudou a sua vontade a respeito da criação humana. É claro que isto é uma linguagem de acomodação. Como assim, Alexandre? Deus está falando como se ele fosse homem. Estritamente falando, Deus nunca muda a sua vontade, pois seus planos são eternos e imutáveis. 1 Samuel 15:29 diz isso, Romanos 11:29 também. Essa forma de linguagem é usada para nos ajudar a entender a mudança que ocorreu no homem desde a criação, bem como a ira de Deus sobre o seu pecado. Mesmo Deus tendo criado o homem, ele deve julgá-lo pelos seus pecados e seremos julgados. Mas no versículo 8 de Gênesis 6, nós vemos a graça aparecer. A palavra do Senhor diz assim: Porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Encontrou graça aos olhos de Deus. Aleluia. Aqui temos a primeira menção da graça na Bíblia. Ela ocorre durante a época da maior depravação do homem. A graça de Deus pode parecer muito restrita aqui, mas vamos lembrar que através desse único homem a raça humana foi preservada. Glória a Deus por isso. Muitos, quando leem o versículo 8, veem somente a justiça de Deus e não destruir um homem justo juntamente com o ímpio, não é verdade? Entretanto, isto está longe do significado da graça. Na verdade, Noé era um homem justo, mas lembre-se de que foi a graça de Deus que o fez assim. 1 Coríntios 15:10, a palavra do Senhor diz assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Versículos 9 e 10, a família de Noé. São estas as gerações de Noé. Noé é um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Essas escrituras nos dão mais informações a respeito de Noé. Ela nos fala de sua vida justa e de seu caminhar com Deus. O versículo 10 menciona seus 3 filhos, através deles a terra foi repovoada. Para concluir, versículos 11 e 13 fala um pouco da determinação de Deus. A palavra do Senhor diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Quando o pecado se torna aberto, o julgamento está próximo. Deus criou o homem santo e o colocou no jardim. Através do pecado, o mundo se tornou uma selva. O julgamento acompanha o pecado. Não perca na próxima semana o nosso estudo A Luz da Palavra, Águas Mais Profundas.
Deus abençoe.